Bem-vindo, buscadores de conhecimento. Hoje nós vamos falar sobre um dos temas mais legais do 40.000, que é a Astra Militarium, ou a Guarda Imperial, ou o Exército Imperial, como você preferir chamar, todos eles estão certos. Então, a Astra Militarium é o braço do Exército Imperial, onde nós lutamos contra os Xenos, contra o herege e contra tudo aquilo que é impuro para defender a humanidade. Eu sou fã da Astra Militarum, então você vai perceber que eu gosto desse tema. Começamos pelo como ela é dividida. Ela é subdividida em regimentos. Cada regimento costuma ter um padrão de 3 até 20 companhias. E cada companhia varia muito do mundo que ela veio e do que ela faz. Porque ela pode ser uma companhia de artilharia, uma companhia de tanques, uma companhia de infantaria ou uma companhia de unidades especiais, como engenheiros para detonar trincheiras ou criar buracos em construções, ou como tropas paraquedistas. No caso, paraquedistas no 40.000 usam mochilas a jato, que já faz deles serem muito mais legais só por isso. E existe um detalhe que a gente não pode pular aqui na composição dos regimentos. Não é permitido pela lei imperial que um regimento tenha mais do que uma das ramificações do exército. Ou seja, se o teu regimento é de infantaria, é só infantaria. Tu pode até ter algumas armas de apoio, mas tu não vai ter artilharia pesada, nem tanque, nem mochilas a jato. Se o teu regimento for de tanques, tu não vai ter artilharia pesada nem infantaria. Se o teu regimento for de artilharia, não vai ter os outros, e assim por diante. E você que já é um observador mais assíduo e tem um certo conhecimento no termo militar, você pode pensar, mas por que se um batalhão com elementos combinados é muito mais efetivo do que um batalhão que só tem uma ferramenta? E muito bem observado. É exatamente por isso que eles são separados assim, porque depois do que aconteceu com a Guerra Civil durante a heresia do Horus, o Império ficou um pouco paranoico que os seus batalhões pudessem se revoltar e tentar se separar em pequenos impérios menores. Então, para evitar que isso aconteça, ele é dividido desse jeito, para que cada batalhão individualmente seja mais fraco. Porém, em conjunto, um complementa o outro. Então, tu acaba dependendo do Império para ter um poder militar. Então, o meu planeta quer se rebelar. Nós só temos equipamentos de infantaria, a gente não vai conseguir ganhar nada. Nós somos só artilharia, também a gente não vai conseguir ganhar nada. Então, como é mais efetiva a combinação deles, é necessário que as forças imperiais ajam juntas e não separadas para que elas alcancem o seu potencial. E muito bem, como é recrutado os regimentos então das forças imperiais? Elas são recrutadas de acordo com o planeta que ela vem. Por exemplo, se o planeta é um planeta selvagem, onde a tecnologia mais avançada que uma pessoa viu foi uma carroça amarrada num cavalo, você não vai botar eles como paraquedistas usando equipamentos de última geração, porque não faz nem sentido. O mais comum e o mais fácil de levantar dos exércitos é a infantaria, onde tu simplesmente equipa um soldado com uma arma de fogo, tu treina ele a apontar a arma de fogo na direção geral do inimigo e puxar o gatilho. Então a maioria das divisões são de infantaria. Já os blindados e a artilharia e as tropas especiais costumam ser mais reservadas para mundos que conseguem manter a produção e treinar essas divisões. Ou seja, se o mundo tem uma indústria muito forte ou uma tecnologia mais avançada, ele consegue desenvolver tanques, transportes mecanizados para sua infantaria, então ele já vira outro padrão de regimento. E cada um também. Existem mundos que podem levantar mais do que um tipo apenas de regimento, mas no fim eles são divididos no final do treino. E é raríssima as exceções
que um batalhão pode ter mais do que uma das ramificações que eu citei acima. Mas elas existem e conforme o tempo vier eu vou comentar sobre eles se tudo der certo. E uma outra coisa que a gente precisa comentar é sobre os Abhumans, os humanos mutantes. E existem várias mutações genéticas no ser humano e muitas levam à morte, mas outras não. E as que não levam são consideradas uma alteração genética estável no 40.000. E quando a pessoa é considerado um Abhuman, ele é considerado um mutante, porém humano suficiente para fazer parte do exército. Se ele não é considerado um Abhuman, a pessoa é considerada um Xeno, que aí seria um alienígena. Nesse caso, eles são exterminados, preferencialmente com um Profian, que seria um tipo de líquido inflamável em alta temperatura. Em 40.000 não é um lugar muito tolerante. Então, como eles são extremamente xenofóbicos com tudo que não é humano, muitas vezes os batalhões têm uma dificuldade de aceitar os Abhumans. E alguns batalhões vão achar que eles são alienígenas e vão simplesmente atirar neles. Então é bem difícil fazer a coordenação dessas unidades. Porém, dois casos bem importantes são os dos Hatlings e dos Ogrins, ou também o seu nome científico, Homo sapiens gigantus. Porque eles se incorporaram muito bem ao exército imperial e as divisões que tem esses Abhumans, eles valorizam muito e protegem eles e têm eles como seus membros mais quistos, digamos assim. Os Hatlings são hobbits, mas a gente não pode falar isso por causa de direitos autorais. Então eles são quase que como aquele do Senhor dos Anéis, sabe? Você sabe o que leva o anel? Eles são pequenos, têm pés peludos, eles são sorrateiros, eles costumam roubar as coisas dos outros batalhões. E no 40.000 eles têm uma diferença. A visão de praticamente toda a população do planeta é perfeita, é 20/20. E eles conseguem ter reflexos musculares com base na visão aguçados ao ponto de que um ser humano se treinasse muito ainda ia achar que ele estava usando um aimbot. Em outras palavras, ele observa algo se mexendo e automaticamente o cérebro dos Hatlings calcula a velocidade, a direção e onde mirar, porque eles se adaptaram para depender muito da sua visão. Então eles fazem excelentes snipers por 40.000. Além de como eles são menores e mais leves, é mais difícil atingir eles e ver eles no campo de batalha. Já os Ogrins são o contrário. São ogros, literalmente. Eles são gigantes e muito, muito fortes e resistentes. E para aumentar o seu poder de combate, eles costumam ser enchidos de drogas para não sentir dor e para causar um surto de adrenalina, fazendo com que eles fiquem mais violentos e agressivos. Ético? Não. Funciona e mata o inimigo? Sim. Então, se funciona, eles fazem. Vamos pro próximo. Mas você não é um Abhuman, você é um humano normal. Então, qual é o equipamento que você vai ganhar quando você se inscrever na Guarda Imperial? Porque eu sei que você vai. O armamento primário é uma lasgun, e como o nome já diz, é uma arma a laser. E normalmente você vai ganhar 2 a 3 Power Packs, que são a munição. É como uma bateria para a arma, e como ela é uma arma de energia, essa bateria é extremamente eficiente em espaço. Um cartucho padrão da laser, um dia eu vou falar só delas, porque elas são bem interessantes, tem várias variações tanto da arma quanto dos cartuchos. Mas ele costuma atirar em torno de 100 a 200 tiros por cartucho. Quando acaba a munição, no caso a energia da bateria, você simplesmente tira ele e coloca para recarregar numa bolsa com energia solar. Você pode recarregar até numa fogueira. Qualquer radiação térmica pode fazer ela recarregar, mas o ideal é que você use energia solar. Então aqueles 3 Power Packs que você recebeu, você deve usar até o fim da sua carreira, quando você se aposentar, ou mais provavelmente morrer. Mas, então,
num exército moderno, se você tem algum conhecimento disso, você vai achar meio absurdo tu dar 3 clipes com um soldado e esperar que ele fique o resto da vida com esses mesmos clipes de munição. E é por isso que as armas lá são as escolhidas como padrão por exército imperial. Porque com essa eficiência em munição e se tu não destruir o cartucho, ele pode ser reutilizado quantas vezes tu tiver energia para recarregá-lo. Então tá ótimo, assim, ela é muito eficiente para transportar e equipar. E como todo bom ser humano, se você é um soldado inteligente, você deve tentar adquirir mais desses cartuchos sempre que possível. E a maioria deles faz isso. E honestamente, os adeptos administraram da parte do exército que, no caso, calculam a quantidade e equipam os soldados. Eles sabem que os soldados vão pegar mais munição do que isso. E, olha, eles geralmente fazem vista grossa e permitem que isso aconteça. Porque realmente tu tá ali lutando contra o inimigo, tu vai querer ter o máximo de tiro que tu puder. E o próximo equipamento, que geralmente é padrão, são granadas. Normalmente 1 ou 2 por soldado. E elas costumam ser de 2 variações. A frag, que é a granada de estilhaço, para espedaçar e machucar a infantaria ou inimigos que não têm armadura. E a crack grenade é uma granada que ela explode numa direção apenas. Ela tenta focar a explosão num ponto para penetrar armadura ou veículos blindados. Não sei se ela vai destruir um tanque, mas talvez ela incapacite o mesmo para dar tempo de tu fugir dali. Ou chamar artilharia no local. E a armadura? A armadura varia também muito conforme o mundo que o batalhão veio. Se o mundo é um mundo tipo de floresta, ou que usar uma armadura dificultaria para o soldado, eles podem ir sem nada, apenas com as vestes do corpo mesmo. E existem as flak vestes, que é esse que nós temos aqui na imagem. Essa é a mais comum das armaduras. Para uma arma de fogo convencional do século XX, como as nossas de hoje, essa armadura seria muito difícil de tu penetrar. Mas para as armas muito mais potentes que foram desenvolvidas no futuro de 40 mil, essa armadura, se tu der sorte, ela vai te salvar do primeiro tiro. E assim, te deixar apenas com ferimentos graves. Ela é feita para, por exemplo, contra uma arma de laser. Ela explode o pedaço onde o laser encostou, para o calor tentar não chegar no teu corpo. Então ela vai te salvar do primeiro tiro, mas um tiro subsequente naquela região da armadura vai estourar. E existem armaduras melhores, como a armadura de carapaça, e existem soldados que ainda lutam com armaduras de ferro normal, ou chainmail, que seria malha de cota em português. Então existe uma grande variação de equipamentos, mas a mais comum é a flak vest mesmo. E eles costumam receber um kit médico para fazer pequenas suturas, para tentar segurar sangramentos, e uma ferramenta de sobrevivência, que normalmente é uma faca, mas também pode ser uma pá. Eles costumam receber um comlink, que seria um pequeno aparelho que ele bota no ouvido para escutar e poder falar de volta com o seu batalhão. Os comlinks, eles são meio caros e difíceis de fazer, mas a maioria dos soldados recebe um para poder se comunicar e receber ordens. O Voxcaster, esse aí já é um rádio maior, que aí no caso aqui na figura, a gente tem um comunicador para receber ordens e poder repassar as ordens dos comandantes para os soldados abaixo que estão com os links. Normalmente eles recebem também comida suficiente para em torno de 2 semanas, um cantil de água, às vezes filtro para poder botar mais água também, um cobertor e um livro muito importante, que é o guia do soldado de infantaria para levantar o seu espírito. Ah, que coisa bonita, cara. Esse guia, ele contém tudo o que tu precisa saber, como a hierarquia do exército, quem tu deve obedecer, como cuidar da sua arma e do seu equipamento, como fazer as suas orações ao imperador, grande imperador que todos protegem, e também
um guia extremamente, eu não consigo falar isso sério, detalhado dos inimigos do Império. Ou seja, os Xenos são malvados, querem te matar e comer sua carne e você tem que atirar neles primeiro. É basicamente isso que você precisa saber. Muitos usam esse manual como papel higiênico, então é o melhor jeito de utilizá-lo. E os oficiais do exército. Os oficiais, nós temos o coronel, que geralmente é o que guia o campo de batalha no total. Ele costuma ficar num bunker de comando. E ele tem um major. Esse major é o segundo no comando. E ele ajuda ele a fazer todas as suas funções do dia, como relatórios de morte, relatórios de munição consumida, relatórios de posição. É bem chato e bastante papel para preencher. E eles também fazem os planos de batalha e os comandos locais. E eles delegam as funções de campo para os capitães e tenentes. E esses variam muito de regimento para regimento. Regimentos maiores vão ter mais e regimentos menores vão ter menos, óbvio. E também vai depender do mundo que eles vieram. Por exemplo, um mundo feudal, um nobre pode querer que seus filhos tenham um rank, então eles acabam tendo vários ranks no meio desses aí, apenas como uma coisa simbólica, porque a família tem a honra de ele ser um oficial do exército, apesar de ele não mandar nada, porque ele vem de um mundo feudal e a sua eficiência numa tática moderna de batalha é meio que a desejar. E dos tenentes, a gente passa por suboficiais, que são os verdadeiros líderes da batalha, que estão lá onde a ação acontece. Esses são os sargentos, e secundário ao sargento a gente tem um cabo, e normalmente eles são responsáveis por um esquadrão de aproximadamente 10 pessoas. E costuma ser 10 pessoas mesmo, para facilitar que eles se dividam. O sargento comanda 5, o cabo comanda outros 5, e assim eles conseguem liderar onde a ação está. Esses são geralmente os principais componentes da liderança que o soldado vai ter o contato. Os oficiais superiores dão as ordens maiores e os sargentos tentam tomar os objetivos que foram passados a eles. E nós temos também alguns anexos à Guarda Imperial que não são necessariamente do exército em si, mas participam dos regimentos. Os comissários, que é o mais famoso, eles não estão na hierarquia do Império e eles podem tomar o controle ou assumir um regimento caso os comandantes morram, então eles podem se tornar líderes no campo, e alguns deles são tantos comissários quanto oficiais, só que isso é exceção. A regra é que eles não participam da hierarquia. E o que eles fazem nos batalhões? Eles são basicamente oficiais políticos, eles mantêm os soldados na linha. Então, se alguém está pensando em desertar, alguém está, em vez de treinar, bebendo escondido, jogando carta ou enrolando, é a função dos comissários botar eles na linha através de qualquer medida necessária, desde uma advertência verbal a um tiro nas costas, que for mais efetivo e ele julgar necessário na situação. E eles também evitam a covardia, ou seja, se você está andando na direção contrária do inimigo, você vai receber um tiro do comissário. Óbvio, vocês não precisam ir muito longe para saber. Se você tem dúvida do que faz o comissário, por favor, avaliar o Exército Vermelho na Segunda Guerra Mundial. Então, também uma função bem importante dos comissários é quando um Psyker, uma pessoa com poderes psíquicos, está anexa àquele regimento. Por várias razões isso pode acontecer, às vezes para comunicação, porque eles conseguem mandar mensagens telepáticas, às vezes para enfrentar algum tipo de inimigo específico, como as forças do caos. A melhor coisa a se usar é os poderes psíquicos. Porém, os Psykers estão sempre à mercê de ser dominados por uma monstruosidade do imaterial e acabar virando como eu vou explicar? Já viram o filme O Exorcista? Então, aquilo. Só que um pior e mais assassino e com poderes mentais.
Então, caso o comissário ache que o Psyker está perdendo o controle das forças do material, ele também faz com que uma solução muito rápida e mais ou menos a velocidade do som atinja o seu crânio e ele morre. E assim evita uma destruição maior. Nós temos também anexos aos regimentos, adeptos mecânicos e eclesiarcas. Os adeptos mecânicos são os engenheiros, os mecânicos e, na verdade, eles são chamados de tech priests, que seria padres das máquinas. Eles fazem toda a manutenção mundana, como botar óleo nas engrenagens, como trocar uma roda de um tanque que foi destruída no combate, uma roda da correia, no caso. Eles arrumam as naves, as coisas, e eles não fazem parte do exército em si e nem obedecem à hierarquia. Então, o coronel, o major não tem direito de mandar neles, eles não podem ordenar os mecânicos. Mas apesar de eles serem uma força à parte, na maioria dos regimentos, eles têm suas instruções de proteger com a vida os adeptos mecânicos, porque sem eles não vão conseguir mais reparar as armas, os canhões, a artilharia para poder vencer a batalha. E também os adeptos mecânicos têm um monopólio da produção. Muitas vezes eles produzem nas próprias naves de transporte de tropas as coisas necessárias para o combate. Precisa de mais munição? Eles fazem na nave. Precisa de mais granada? Eles fazem durante o transporte. Eles chegaram no local que vai ter um sítio prolongado a uma fortaleza. Eles vão criar locais para reparo das artilharias que ficarem danificadas com o tempo, para tentar reparar os tanques destruídos em combate. Então, os mecânicos são o suporte de engenharia da parte do exército. E a eclesiarque são os padres. Assim, é muito mais fácil tu lutar achando que a tua alma está salva. É muito mais fácil tu saber que tem alguma coisa te protegendo. Te dá uma força sobre-humana. E na história humana a gente viu isso sempre. Assim, sempre, Deus está do nosso lado, nós lutamos pelas razões certas. Porque é difícil tu fazer um ser humano ficar sob o contínuo estresse da própria mortalidade e do conflito, das explosões, do tiroteio, de ver os seus amigos caindo, do sangue, da violência, sem com que isso afete a sua psique, a sua moral, o seu pensamento. Então, a eclesiarque, eles fazem as confissões, as rezas, as coisas, para tentar meio que motivar os soldados, então eles também são muitas vezes aceitos, apesar de que alguns oficiais não gostam muito deles, porque eles acham às vezes uma perda de tempo. Então, a eclesiarque, mas peraí, no Império Humano, a maioria das religiões é proibida. A eclesiarque prega a verdade imperial, ao culto ao imperador. Então é a única religião aceita e eles também fazem parte dos regimentos da Guarda Imperial. Então, como eu falei, existem uma grande variação de regimentos e o legal seria a gente falar de algumas situações especiais. Então no próximo vídeo, se vocês quiserem, eu posso falar sobre alguns mais legais, assim, específicos da Guarda Imperial. Mas o padrão geral é isso que eu passei aqui para vocês. E tenham muita saúde e felicidade onde forem, e o Imperador protege.